No capítulo 2 de Amós, completa a série de juízos contra as nações, estendendo-se a Moabe, que é condenado por profanar os ossos do rei de Edom, e sentenciado à destruição pelo fogo e à perda de seus líderes. Em seguida, o oráculo se volta para o povo da aliança. Judá é condenado por ter desprezado a lei do Senhor e seguido falsos deuses, e seu castigo será o fogo que devorará os palácios de Jerusalém. O juízo mais extenso e severo recai sobre Israel, condenado pelo triplo e quádruplo crime da corrupção social e religiosa. Os crimes incluem a opressão dos pobres, a injustiça dos tribunais, a profanação do nome de Deus através da imoralidade e o uso de vestes penhoradas em cultos idólatras. O Senhor confronta Israel com sua grande ingratidão, lembrando-lhes os atos de libertação do Egito e a destruição dos amorreus, e de como Israel rejeitou profetas e nazarenos. Em consequência, o juízo será esmagador e inevitável, de modo que nenhum homem, por mais forte, ágil ou valente que seja, poderá salvar sua vida, e o mais corajoso fugirá nu. Vamos à leitura. Amós, capítulo 2. Oráculo do Senhor, por causa do triplo e do quádruplo crime de Moabe, não mudarei meu decreto, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cal. Porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Cariote. No tumulto perecerá Moabe entre gritos de guerra e sons de trombeta. Exterminarei o seu juiz e farei perecer com ele todos os chefes, diz o Senhor. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quádruplo crime de Judá, não mudarei meu decreto, porque desprezaram a lei do Senhor e não observaram seus mandamentos, e porque se deixaram transviar por seus falsos deuses, e já seus pais tinham honrado. Porei fogo a Judá, e ele devorará os palácios de Jerusalém. Oráculo do Senhor. Por causa do triplo e do quádruplo crime de Israel, não mudarei meu decreto, porque vendem o justo por dinheiro e o pobre por um par de sandálias, porque esmagam no pó da terra a cabeça do pobre e transviam os pequenos, porque o filho e o pai dormem com a mesma jovem, o que é uma profanação do meu santo nome. Porque se estende ao pé de cada altar sobre vestes recebidas em penhor e bebe no templo do seu Deus o vinho dos que foram multados. E todavia fui eu que exterminei diante deles os amorreus, cuja estatura se igualava à dos cedros e que eram fortes como os carvalhos. Destruí seus frutos de cima e suas riquezas de baixo. Fui eu que vos tirei do Egito e vos conduzi através do deserto, durante 40 anos, para vos dar a posse da terra dos amorreus. Suscitei profeta dentre os vossos filhos e nazarenos dentre os vossos jovens. Não é assim, filhos de Israel, oráculo do Senhor. Mas vós fizestes beber vinho aos nazarenos e proibistes aos profetas que profetizassem. Pois bem, eis que vou fazer-vos ranger como um carro carregado de feno. Não haverá mais fuga possível para o homem ágil. O forte não encontrará mais sua força, o valente não salvará sua vida. O arqueiro não poderá resistir, nem um homem de pés ligeiros poderá escapar. Nem um cavaleiro salvará sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, oráculo do Senhor. No capítulo 3 de Amós, confronta Israel com a responsabilidade inerente à sua eleição, afirmando que o privilégio de ser o único povo que Deus conhece não lhes concede imunidade, mas serve como razão para serem castigados por suas iniquidades. O profeta estabelece a inevitabilidade do juízo através de uma série de perguntas retóricas de causa e efeito, demonstrando que a calamidade é um ato intencional de Deus. Amós justifica seu próprio chamado, declarando que Deus nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, e que ele não pode deixar de profetizar quando o leão ruge. O oráculo então se volta para Samaria, a capital, onde Deus convoca até nações pagãs como testemunhas da violência e roubo que se acumulam nos palácios. O castigo será a invasão, resultando em uma salvação mínima e fragmentada, como apenas 2 pernas e uma ponta de orelha arrancadas de um leão. O juízo se completará com a destruição dos altares idólatras de Betel e o aniquilamento das luxuosas residências de Marfim, pondo fim à opressão social e religiosa de Israel. Amós, capítulo 3. Ouvi, israelitas, o oráculo que o Senhor pronunciou contra vós, contra todo o povo.
Disse ele que tirei do Egito. Dentre todas as raças da terra, só a vós conheço. Por isso vos castigarei por todas as vossas iniquidades. Porventura caminharão juntos dois homens, se não tiverem chegado previamente a um acordo? Rugirá por acaso o leão na floresta, sem que tenha achado alguma presa? Gritará o leãozinho no covil, se não tiver apanhado alguma coisa? Cairá o pardal no laço posto no solo, se a armadilha não estiver armada? O laço se levantará da terra, sem ter apanhado alguma coisa? Tocará o alarme na cidade, sem que o povo se assuste? Virá uma calamidade sobre uma cidade, sem que o Senhor a tenha disposto? Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas seus servos. O leão ruge, quem não temerá? O Senhor Javé fala, quem não profetizará? Proclamai este oráculo nos palácios de Azoto, nos palácios do Egito. Clamai, juntai-vos nos montes de Samaria, e vede quantas desordens há nesta cidade, quanta violência se pratica no seu seio. Não sabe fazer o que é reto, oráculo do Senhor. Amontou em seus palácios o fruto de suas violências e de seus roubos. Por isso, assim diz o Senhor Javé, eis o inimigo a invadir a terra. Ele aniquilará a tua força, teus palácios serão pilhados. Oráculo do Senhor. O pastor só consegue arrancar da boca do leão 2 pernas e uma ponta de orelha. Assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, reclinados em sofás, em almofadas de Damasco. Ouvi isto e declarai-o à casa de Jacó, diz o Senhor Javé, Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por seus crimes, punirei os altares de Betel. Os chifres do altar serão quebrados e cairão por terra. Derrubarei a residência de inverno e a residência de verão. As moradas de marfim serão destruídas. Muitas casas serão aniquiladas, oráculo do Senhor. No capítulo 4 de Amós, começa com uma crítica violenta e sarcástica às mulheres ricas de Samaria, ironicamente chamadas de novilhas de Baçã, condenadas por oprimir os fracos e maltratar os pobres em busca de luxo. O Senhor jura que elas serão arrastadas para o exílio como gado, com arpões. Em seguida, o profeta ataca a hipocrisia religiosa de Israel, satiricamente convidando-os a continuar pecando e afluindo a Betel e Gigal, mantendo rituais meticulosos, mas vazios de justiça. Deus então recorda uma série de 5 castigos graduais enviados como alerta: fome, seca, pragas de gafanhotos, peste e cataclismo, semelhante a Sodoma. Mas após cada um, o lamento do Senhor é o mesmo: mas não vos voltastes para mim. Por causa dessa teimosia impenitente, o profeta anuncia o ultimato solene e final. Prepara-te, Israel, para sair ao encontro de teu Deus. O capítulo conclui com uma declaração da glória e soberania incomparável de Deus, o Criador dos montes e dos céus, o Senhor, o Deus dos exércitos, que virá em juízo. Amós, capítulo 4. Ouvi este oráculo, novilhas de Baçã, que viveis na montanha da Samaria, vós que oprimis os fracos e maltratai os pobres, vós que dizei a vossos maridos, trazei e festejemos. O Senhor Javé jurou pela sua santidade. Eis que virão dias para vós, em que vos arrastarão com relhas, e vossa posteridade com arpões. Saireis pelas brechas, a cada uma diante de si, e sereis lançadas para o Hermon, oráculo do Senhor. Ide a Betel e pecai. Ide a Gigal e pecai ainda mais. Trazei cada manhã vossos sacrifícios e ao terceiro dia vossos dízimos. Queimai com fermento vossas ofertas de ação de graças. Anunciai, publicai oblações voluntárias, porque isto é o que amais, filhos de Israel, oráculo do Senhor Javé. Por isso vos permiti a fome em todas as vossas cidades, a penúria de pão em todas as vossas localidades, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Também vos suspendi a chuva 3 meses antes da colheita. Fiz que chovesse sobre uma cidade e não sobre outra. Um campo recebeu as chuvas e outro sem a chuva secou. 2, 3 cidades foram a uma outra para beber água, e não apagaram a sede, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Eu vos feri com a ferrugem e a mangra do trigo, vossos numerosos jardins, vossas vinhas, vossas figueiras e vossos olivais foram devorados pelos gafanhotos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor.
Mandai-vos uma peste semelhante à de outrora no Egito. Feri com a espada os vossos jovens, e vossos cavalos foram tomados como espólio. Fiz chegar ao vosso nariz o cheiro infecto de vossos acampamentos, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Causei no meio de vós uma confusão semelhante ao cataclismo divino de Sodoma e de Gomorra. Ficastes como um tição que se tira do fogo, mas não vos voltastes para mim, oráculo do Senhor. Por isso, Israel, eis o que te infligirei. E por que te farei isso? Prepara-te, Israel, para sair ao encontro de teu Deus. Porque aquele que formou os montes e criou o vento, aquele que revela ao homem seus próprios pensamentos, e que muda as trevas em aurora, e que anda por cima das alturas da terra, o seu nome é o Senhor, o Deus dos exércitos. Em Apocalipse capítulo 4, narra a visão de João na corte celestial, marcando a transição da história da igreja para a revelação dos eventos futuros. João vê uma porta aberta no céu e é arrebatado em espírito para contemplar um trono onde se assenta um ser de glória indescritível, semelhante a jaspe e sardônica, nimbado por um halo de esmeralda. O cenário do trono inclui relâmpagos, vozes e trovões, as 7 tochas de fogo e um mar de cristal. Ao redor estão 24 anciãos vestidos de branco e coroados de ouro, e 4 animais vivos, cheios de olhos que representam a criação e não cessam de clamar: Santo, Santo, Santo. Em resposta a este louvor, os anciãos se prostram e depõem suas coroas diante do trono, reconhecendo a dignidade e a soberania do Senhor nosso Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse capítulo 4. Depois disso tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: Sobe aqui e eu te mostrarei o que está para acontecer depois disso. Imediatamente fui arrebatado em espírito. No céu havia um trono e nesse trono estava sentado um ser. E quem estava sentado assemelhava-se pelo aspecto a uma pedra de jaspe e de sardônica. Um halo semelhante à esmeralda nimbava o trono. Ao redor havia 24 tronos e neles sentados 24 anciãos, vestidos de vestes brancas e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Havia ainda diante do trono um mar límpado como cristal. Diante do trono e ao redor 4 animais vivos, cheios de olhos na frente e atrás. O primeiro animal vivo assemelhava-se a um leão, o segundo a um touro, o terceiro tinha um rosto como o de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia em pleno voo. Esses animais tinham cada um 6 asas cobertas de olhos por dentro e por fora. Não cessavam de clamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o dominador, o que é, o que era e o que deve voltar. E cada vez que aqueles animais rendiam glória, honra e ação de graças, aquele que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos inclinavam-se profundamente diante daquele que estava no trono e prostravam-se diante daquele que vive pelos séculos dos séculos e depunham suas coroas diante do trono, dizendo: Tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber a honra, a glória e a majestade, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade é que existem e foram criadas. O resumo do Salmo 137, atribuído a Davi, é um hino de ação de graças que começa com o voto de louvar a Deus de todo o coração e na presença dos anjos, porque ele ouviu as palavras do salmista e exaltou sua fidelidade e promessa acima de todas as coisas. O salmista testemunha que, ao ser invocado, Deus respondeu e fez crescer a força de sua alma. O hino se expande para uma visão profética de que todos os reis da terra hão de louvar o Senhor ao ouvirem sua palavra e reconhecerem sua glória. Essa glória se manifesta na sua justiça, pois, sendo excesso, ele olha para os pequeninos e prescruta os soberbos. A confiança do salmista se firma na certeza de que Deus o conserva vivo em meio às adversidades e o salva da mão dos inimigos. O salmo conclui com a declaração de fé de que o Senhor completará a obra que começou em seu auxílio e uma súplica baseada na eterna bondade de Deus para que ele não abandone a obra de suas mãos. Salmo 137.
Eu vos louvarei de todo o coração, Senhor, porque ouvistes as minhas palavras. Na presença dos anjos eu vos cantarei. Até vosso santo templo irei prostrar-me e louvarei o vosso nome, pela vossa bondade e fidelidade, porque acima de todas as coisas exaltastes o vosso nome e a vossa promessa. Quando vos invoquei, vós me respondestes, fizestes crescer a força de minha alma. Hão de vos louvar, Senhor, todos os reis da terra, ao ouvirem as palavras de vossa boca, e celebrarão os desígnios do Senhor. Verdadeiramente, grande é a glória do Senhor. Sim, excelso é o Senhor, mas olha os pequeninos, enquanto seu olhar prescruta os soberbos. Em meio às adversidades, vós me conservais a vida. Estendeis a mão contra a cólera de meus inimigos. Salva-me a vossa mão. O Senhor completará o que em meu auxílio começou. Senhor, eterna é a vossa bondade. Não abandoneis a obra de vossas mãos. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 44, continua o elogio aos patriarcas, começando com Noé, reconhecido como depositário das alianças globais de Deus, para evitar futuros dilúvios. O foco principal é Abraão, a quem ninguém foi igual em glória por ter guardado a lei do Altíssimo e selado a aliança com a circuncisão, mostrando-se fiel na provação. Por causa de sua fidelidade, Deus jurou que o glorificaria, prometendo-lhe uma descendência inumerável como as estrelas e uma herança que se estenderia de um mar a outro. As promessas foram então confirmadas para Isaque por causa de Abraão e para Jacó, sobre quem a aliança foi firmada e a herança foi repartida entre as 12 tribos, garantindo a fundação do povo de Deus. O texto conclui que, através desses patriarcas, Deus conservou homens cheios de misericórdia que encontraram graça. Eclesiástico capítulo 44, dos versículos 19 ao 27. Ele foi o depositário das alianças feitas com o mundo, a fim de que ninguém doravante fosse destruído por dilúvio. Abraão é o pai ilustre de uma infinidade de povos. Ninguém lhe foi igual em glória. Guardou a lei do Altíssimo e fez aliança com ele. O Senhor marcou essa aliança em sua carne. Na provação mostrou-se fiel. Por isso, jurou Deus que o havia de glorificar na sua raça e prometeu que ele cresceria como o pó da terra. Prometeu-lhe que exaltaria sua raça como as estrelas e que seu quinhão de herança se estenderia de um mar a outro, desde o rio até as extremidades da terra. Ele fez o mesmo com Isaque por causa de seu pai Abraão. O Senhor deu-lhe a bênção de todas as nações e confirmou sua aliança sobre a cabeça de Jacó. Distinguiu com suas bênçãos, deu-lhe a herança e repartiu entre as 12 tribos. Conservou-lhe homens cheios de misericórdia, que encontraram graça aos olhos de toda a carne. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.